eu começo hoje, essa terça-feira, um pouco aliviada, tá? Aliviada porque acho que estava demorando essa devassa no Banco Master, essa liquidação do Banco Master pelo Banco Central, além disso, a prisão de Daniel Vorcaro, porque a instituição financeira, ela cresceu de forma muito acelerada, nós vamos contar um pouquinho como foi esse crescimento, e em cima de negócios de muito risco, e um risco que no sistema financeiro, né, é sistêmico, né? É sistêmico este risco nas instituições financeiras do país, porque o Banco Master, por exemplo, ele vendia CDBs. Vocês não têm CDB? CDB de uma instituição financeira, de um banco? É uma aplicação financeira bem simples. E ele vendia muito CDB para pessoa física, entre outros produtos, né, financeiros, mas o CDB chama mais atenção e prometia, né, pagar juros bem mais elevados do que a média do mercado. E esses CDBs são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC, que é um recurso que é bancado por outras instituições financeiras, por outros bancos. Inclusive, além de todas essas medidas que o Banco Central está tomando, né, a operação da Polícia Federal, é preciso esclarecer qual vai ser o impacto da liquidação do Banco Master no FGC, porque ele cobre aplicações financeiras nossas, dos nossos ouvintes, que estão em outras instituições. Quero crer que o Banco Central agiu antes de ter algum prejuízo neste fundo de recursos. Giane, Banco Master, um alívio porque quebra um ciclo de falcatruas, né? Sim, né, de clara falcatrua. Aliás, a informação, né, de que o dono do Master, o CEO do Master, Daniel Vorcaro, que foi preso hoje pela Polícia Federal, ele tentou fugir. Os investigadores detectaram que Vorcaro organizava uma tentativa de fuga para o exterior, né, pelo aeroporto de Guarulhos, e a suspeita de que a informação do mandado de prisão tinha vazado e ele buscava escapar do cumprimento dessa ordem, né? Os investigadores tiveram que antecipar o cumprimento da prisão de Vorcaro antes mesmo de deflagrar a operação. Ele tentou embarcar em um jatinho particular com destino ao exterior, mas foi interceptado pela Polícia Federal no aeroporto. Mas vamos lembrar, né? O Banco Master, ele cresceu em cima de operações de alto risco, tá? De alto risco. As sinalizações eram claras de que não ia dar boa coisa, tá? Ele vendeu muito produto, muito CDB, letras financeiras, que são produtos tradicionais que outros bancos têm, só que ele oferecia nas plataformas gerais de corretoras uma taxa de juro muito mais alta. A pessoa ia lá, né? Tá aqui na plataforma, né? Confiava na plataforma. Esse é um risco, inclusive, para as plataformas de oferecer esses produtos. Confiava na plataforma, não olhava quem era o dono do produto que estava sendo vendido ali, da aplicação financeira, investia seu dinheiro, como investe na poupança, investia no CDB, porque ali o retorno estava prometendo um juro mais alto, né? E também comprava muitos ativos com problemas, empresas com problemas financeiros, tá? Com dificuldades financeiras, e aí a Comissão de Valores Imobiliários estima um investimento superior a 2 bilhões de reais nessas compras. E o que aconteceu? Aí os bancos começaram a reclamar, os bancos sérios, né, procuraram o Banco Central, porque esses CDBs, essas aplicações, por exemplo, elas comprometem o funcionamento do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Não sei se as pessoas sabem, mas quando elas aplicam colocam seu dinheiro em determinadas aplicações financeiras, elas têm essa garantia do FGC, que é esse recurso de até R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Se por acaso a instituição financeira quebra, aí ela consegue resgatar esse dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito. Se a instituição financeira onde ela colocou o dinheiro quebrou, essa instituição não vai pagar. Quem vai pagar são as outras. Os outros bancos vão ter que pagar esse dinheiro. Sim, é o seguro, né? Sistema, é um seguro. E aí os bancos começaram a dizer pro Banco Central, tá ficando feia a coisa, tá? Além do que, como é que ela tá oferecendo esse juro tão alto? Aí o Banco Central começou a agir com mais força, começou a investigar, principalmente um diretor, Renato Gomes, que foi extremamente pressionado ao longo dos meses por Vorcaro, porque ele também foi contra a venda do Banco Master para o Banco de Brasília, o BRB. Estatal, né? Que é estatal, que é do Distrito Federal, e a compra do Banco Master, a justificativa do diretor do Banco Central é de que a compra do Banco Master colocava em risco o BRB. Antes era conhecido como Banco Máxima, aí em 2018 Daniel assumiu e mudou o nome para Master. Quem é Daniel?
tem 42 anos, é de Belo Horizonte e é sócio do Atlético Mineiro. Ele tem também essa ligação com o futebol da SAF, né, que é a administradora do Atlético Mineiro. Ele também faz parte dessa sociedade. Ele deu um aporte, participou do investimento do início da SAF do Atlético Mineiro, deu um aporte de 100 milhões ao clube em 2023. Em 2024 aumentou esse investimento para 200 milhões e depois chegou próximo dos 300 milhões. Ele tem hoje 27% de participação nas ações do Atlético Mineiro. Faz parte do comitê de futebol e de equipe. É investigado em outubro. O Ministério Público de São Paulo, informação da CBN, começou a investigação de 2 fundos de investimento que foram utilizados pelo Daniel Vorcaro para adquirir parte da SAF. Então, esse dinheiro, esses 300 milhões, também sendo investigados, e teria, nesse caso da SAF, uma suposta ligação com lavagem de dinheiro do PCC. Gente, é muito tentáculo mesmo. Muito tentáculo, e chegamos lá, fizemos toda a volta e chegamos aonde? No crime organizado. No crime organizado. E nas conexões financeiras do crime organizado. E os nossos entrevistados comentaram, fizeram referência à operação de hoje, e quando eu comentei dos tentáculos que chegam ao executivo, ao legislativo, ele tem conexões fortíssimas, ele tem parlamentares que pressionam, ele tem pessoas dentro de instituições, tá? que pressionam contra aqueles que de alguma forma tentam vetar seus negócios. O que aconteceu ontem também foi um anúncio, mais uma tentativa, né? Um anúncio de compra do Banco Master por um banco chamado Fictor, que ninguém sabe que banco é. É o patrocinador do Palmeiras, Mas tem ligação com o futebol também, patrocinador do Palmeiras, no caso. Sim, mas é desconhecido no geral, assim, no sistema financeiro público, é desconhecido para comprar o Banco Master, entende? Sim. A viabilidade econômica deste Banco Fictor. Isso aí foi mais uma tentativa e acendeu o alerta de que a operação, a devassa, teria que ser feita rapidamente. Bom, ele estava num avião, tentando embarcar num avião particular. Parece novela, de Guarulhos, né? Filme. Já estava com a malinha pronta, tentando fugir do país em um avião particular que iria para Malta. E aí foi o alvo dessa operação. O dado aqui do Banco Central agora, aquilo que eu comentei, né, do Fundo Garantidor de Crédito. O Master tem 34 bilhões de reais de depósitos elegíveis ao Fundo Garantidor de Crédito. 34. Se ele não tiver patrimônio para bancar isso, o Fundo Garantidor vai ter que bancar. E o Fundo Garantidor é mantido por outros bancos, por outras instituições. Por isso que gerava um descontentamento do sistema financeiro. Um banco, uma instituição financeira não funciona sozinha. Ela está dentro de um sistema conectado com as outras instituições. Por isso, né, que o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários precisam ser vigilantes, né, dentro do que os nossos entrevistados falavam antes. Essas instituições precisam ser fortes para fiscalizar, para ter normas e fiscalizar o cumprimento dessas normas. Vamos ouvir o que disse mais cedo o ministro Fernando Haddad, que estava chegando ao Ministério da Fazenda e comentou sobre esse caso. Não vou comentar porque é um assunto do Banco Central, mas vocês acompanharam todo o processo e, enfim, o Banco Central é o órgão regulador do sistema financeiro e eu tenho certeza que vai ter chegado a esse ponto, né? Todo esse processo deve estar muito robusto, né? Mas, enfim, o que eu acompanhei foi mais em relação à CVM, né? Tivemos um problema na CVM também. Mas no Banco Central, o órgão regulador é que se manifesta. E nós vamos ver os desdobramentos disso, né? E o impacto disso. Mas no que diz respeito à Fazenda, nós estamos à disposição do Banco Central. Ele fala da investigação na CVM, né? Na CVM teve a investigação, ele fala problema na CVM, né? Teve uma investigação de suspeita de crimes financeiros na gestão do Master.
investimentos milionários fraudulentos que inflaram o patrimônio da instituição. Então, isso traz mais um risco para bancar aquele dinheiro que eles precisam pagar. O patrimônio está inflado, então quanto que tem de patrimônio mesmo para pagar aquele dinheiro? De quem colocou dinheiro lá, né? E inclusive, permitiram o aporte de recursos até em empresas vinculadas à irmã de Vorcaro. Tem uma coisa como é que o Vorcaro ficou famoso, Rosane? Ele foi ficando, né? Porque participa da sociedade com o Atlético Mineiro. Mas uma das histórias é ele comprou o Faisano de Itaim Bibi, em São Paulo, que é um bairro nobre, um hotel nobre. E aí ele fez a festa de 15 anos da filha dele e ficou conhecido na sociedade paulista a partir disso, porque teve um gasto de 20 milhões de reais. Festinha de aniversário, 20 milhões. Com o show do Alok, outras atrações e um bolo de 25 mil reais. Uma festa de 15 anos em 2023, agosto de 2023, viralizou na época. E aí teve o Alok, o custo de 20 milhões, acesso... asfaltou 1 quilômetro de uma rua paralela ao local para fazer o acesso ao condomínio. Tinha dupla de DJs internacionais, que estão entre os mais bem pagos do mundo. Bolo de 25 mil reais. Enfim, o buffet cobrou 3 mil reais por convidado, sem as bebidas. Foram mais de 500 convidados. Algumas das informações que parecem mais coluna de fofoca, mas mostram um pouquinho mais do contexto da vida do Daniel Vorcaro. E o que me intriga, me pergunto, onde está nesse momento, e esteve nos últimos meses, o governador do Distrito Federal, governador Ibanez. Porque o banco é o banco estatal, é como se fosse o Banrisul deles lá, o BRB. E o BRB tentou de todas as formas comprar o Master. E o presidente do BRB foi afastado do cargo. Agora foi afastado, também. Nessa operação foi afastado também. Então tem uma falcatrua aí que não se consumou porque o Banco Central felizmente não autorizou. Mas é um banco público, é o Banco do Distrito Federal que esteve para comprar essa bomba que agora vai explodir. E que tudo indica que tem ligações com parlamentares também, né? Aí tá o bingo, né, Rosane? Ligação com o Congresso, crime organizado, lavagem de dinheiro, bingo. Bingo, as coisas se juntam, tem financiamentos mal explicados, aqueles financiamentos de milhões e milhões para senador que não tinha renda para justificar. Se fosse num banco comum, comercial, não conseguiria o financiamento para comprar uma mansão. BRB financiou. Depois a mansão foi quitada, o dinheiro caiu do céu. Essas coisas todas deveriam ser melhor investigadas. Precisam ser explicadas e precisa mostrar quem mais aparece nessa pirâmide aí. A REAG administrava fundos com produtos do Banco Master, né? A REAG, vou fazer assim, me dá o abanico, que é como chama leque em espanhol, né? Um abanico aqui, porque a REAG esteve na Operação Carbono Oculto. Vocês viram que desde o início do programa a gente está falando coisas que se interligam, né? E a REAG esteve aqui no Cais Mauá, mal sucedida a operação do Cais Mauá. Vai puxando o novelo e aí não para nunca. Não tem mais fim. Não tem mais fim. Quem pensa que o Banco Master era só um desconhecido ou que o Daniel Vorcaro não era uma figura tão relevante aqui para o estado, né? Daqui de longe talvez a gente não visse, mas aos poucos as relações vão sendo mostradas, né, Giane? A Rosane estava falando aqui da Ubra, né? Até recuperei aqui numa reportagem que eu fiz no ano passado. Os ouvintes que alertaram aqui que o Master comprou sócio teve entrada como sócio, né, do Fundo Calêndula, que é do Banco Master, né? Esse Fundo Calêndula. Por isso que eu digo, gente, instituição financeira, sistema financeiro nunca atua, não é uma lojinha que está ali num cantinho, né, que vende as coisinhas dela. Deixa eu falar. É uma coisa interligada. Chamar para conversa o Josimar Farina, porque a gente citou há pouco a REAG, e a REAG comprou uma parte das dívidas bancárias da Arena do Grêmio. Aí eu chamei aqui o Josimar Farina e ele me mostrou, já tinha publicado lá no fim de agosto desse ano, quando foi a ocasião da compra, logo depois da compra pelo Marcelo Marques da Arena do Grêmio, a coluna que diz o seguinte: compra da gestão da Arena, Marcelo Marques livrou o Grêmio das páginas policiais.
que o Daniel Vorcaro, o que essa operação de hoje tem a ver com a Arena do Grêmio? Bom dia. Bom dia, Andressa, Rosane, Giane, ouvintes. Naquela ocasião, em agosto, já havia uma operação da Polícia Civil, da Polícia Federal. Vocês vão se lembrar que desvendou um esquema bilionário de fraude em combustíveis e lavagem de dinheiro com envolvimento do primeiro comando da capital, o PCC. E a REAG estava envolvida naquela operação, teve busca, apreensão, a investigação que apurou irregularidades em várias empresas, dentre elas a REAG. E a REAG, até alguns meses atrás, tinha ligação com o Grêmio, porque ela foi a empresa que comprou a dívida, 2/3 da dívida pela construção do estádio. E a REAG era credora da construção. E o que o Marcelo Marques fez quando comprou a dívida, eliminou essa empresa, eliminou a REAG do envolvimento com o Grêmio, porque isso, se a REAG ainda continuasse credora dessa dívida, certamente essa vinculação seria feita, e até mesmo o risco da operação, e o Grêmio estaria se preocupando com isso nos dias de hoje, porque uma empresa credora pela construção do estádio, envolvida em lavagem de dinheiro, envolvida com o PCC. E nesse movimento que o Marcelo Marques fez, de comprar 2/3 da dívida pela construção do estádio, ele elimina essa empresa de qualquer relação, de qualquer vínculo que o Grêmio pudesse ter. Então, além de toda o benefício, trazendo para o Grêmio a possibilidade de gerir a Arena, eliminar essa empresa que a gente está vendo aí, que tem envolvimento com várias investigações da Polícia Federal. Ocimar Farina, trazendo mais informações aqui para a gente, mais detalhes sobre as articulações feitas pelos envolvidos dessa operação de hoje. Eu pesquisei sobre o perfil do Vorcaro. Ele também comprou uma das mansões mais caras da Flórida. É uma coisa, assim, absurda o valor, eu até falei para você. O Gabriel Weiner mandou aqui um comentário sobre isso, depois certamente vai falar mais no timeline, sobre a sanha ostentadora, a curiosidade disso, do Vorcaro, que ele nunca foi aceito pela alta sociedade paulistana e começou a ostentar, comprou o Fazano, que a Andressa falou. Comprou e vendeu para o André Esteves qual é o BMG, né? O André Esteves, ele vendeu para o André Esteves o Fazano, mas na Flórida, em Orlando, ele comprou por 37 milhões de dólares a casa. Sabe o que é uma casa de 37 milhões de dólares? Novo rico esbanjador, né? O Banco Master, vendido ao BRB, contratou a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para representá-lo judicialmente. Essa informação não é de agora, mas está renascendo, sendo revendida aqui por diversos perfis. É uma informação da Malu Gaspar, lá de abril desse ano ainda, que era uma nota de que poderia ter uma polêmica, já que o Master com o BRB, que é um banco público de Brasília e tem a participação de um ministro, da esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Enfim, ela levantava essa polêmica lá atrás, já que a mulher do ministro, Alexandre de Moraes, foi a pessoa contratada para representar judicialmente o banco, e agora o nome dela aparece mais uma vez, assim como o nome do ministro. Ela não pode, não sei se há algum processo no Supremo Tribunal Federal em que ela seja advogada do Master, mas ele teria, se houver, ele teria que se julgar impedido. O banco do Esteves é o BTG. O pessoal está preocupado, para quem de alguma forma tinha dinheiro aplicado no Banco Master. Agora tem um processo, que vai ser feito pelo Banco Central, com esta liquidação que foi determinada. Tem um levantamento que é feito pelo Banco Central dos depósitos todos, identificar as movimentações que foram feitas, os limites de garantia. Lembrando que é R$250 mil por CPF e por CNPJ, não é por aplicação, é por CPF ou por CNPJ.
e aí cruza esses dados todos, né, para identificar isso, vai criar uma lista. E sim, os 34 bilhões de reais terão que ser bancados, né? Estão elegíveis à cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, claro, vão ser avaliados, mas eles estão elegíveis à cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Tem um outro valor, e aí é num outro braço do Master, que é Banco Master Múltiplo. E aí esse não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, mas aí eu acho que é um valor, pelo que eu estou vendo aqui, é um valor bem menor, né? O maior, efetivamente, vai dar aí um baque no FGC. A casa em Brasília, agora já é outra casa. O cara é um esbanjador mesmo, um esbanjador daqueles... Olha, a casa que ele usava em Brasília para fazer as articulações políticas, quando estava negociando a compra do BRB, é uma casa de 36 milhões de reais. Desculpem a minha pobreza aqui, mas eu fico com dificuldade de entender. Pois então, quem não conhecia Daniel Vorcaro está conhecendo hoje com esse currículo que mistura vida pessoal, esbanjando dinheiro, entrando com milhões em SAF, como a do Atlético Mineiro. Enfim, vamos seguir falando sobre isso ainda, ouviremos falar muito sobre ele.